Sabe aquela sensação de que a gente está no controle de tudo que faz? E se talvez não for bem assim? Pois é, em Ciência e Comportamento Humano, o psicólogo B.F. Skinner propôs uma ideia bem radical, a de que o nosso comportamento pode ser tão previsível quanto qualquer outro fenômeno da natureza. Vamos mergulhar nessa obra para entender por que ela causou tanto barulho e ainda hoje gera tanta discussão. E o livro já começa com uma pergunta que, olha, dá um nó na cabeça. Nossas ações, elas são livres de verdade? Ou, no fundo, elas são só previsíveis? Será que existe um padrão por trás de tudo que a gente faz? Assim como acontece com qualquer outra coisa na natureza? Beleza, então vamos entender isso melhor. Para Skinner, o primeiro grande desafio está dentro da nossa própria cabeça. É que a gente tem uma dificuldade enorme, uma resistência mesmo, em aceitar que o comportamento humano possa ser objeto de estudo da ciência. E essa citação do próprio Skinner vai direto ao ponto. Ele sacou uma coisa muito interessante. Mesmo que você mostre dados, provas que apontam para uma previsibilidade, as pessoas simplesmente não aceitam. Por quê? Porque não sentem que é assim. A gente tem aquela sensação interna de liberdade, e se os dados vão contra essa sensação, a gente tende a ficar com o sentimento. É uma briga clássica, né? Intuição contra a evidência. Ok, então como é que Skinner lida com essa resistência toda? Bom, ele constrói todo o seu argumento a partir de uma premissa, uma ideia fundamental que serve de alicerce para tudo que vem depois. E a premissa é a seguinte: o comportamento humano não é um caos, ele é ordenado. O que a gente faz, segundo Skinner, não surge do nada, não é aleatório. Pelo contrário, é sempre o resultado de condições bem específicas. E o mais importante, essas condições podem ser identificadas, podem ser estudadas. É a boa e velha lógica de causa e efeito, só que aplicada diretamente ao ser humano. E se o comportamento tem causas, então os objetivos de uma ciência do comportamento ficam muito claros, né? Seguem o roteiro de qualquer outra ciência. Primeiro passo, descrever. Segundo, prever. E aí vem o terceiro passo, que é onde o bicho pega. Controlar. Porque se a gente entende as condições que causam um comportamento, a gente pode, em tese, manipular essas condições para influenciar o resultado. Tá, mas como é que se constrói um argumento desses? É uma ideia gigante, complexa. Skinner não joga tudo de uma vez. Claro, a análise dele é toda metódica, construída passo a passo, tijolo por tijolo. A lógica dele é ir do micro para o macro. Ele começa com o mais básico do básico, as variáveis que influenciam uma ação simples. Depois ele sobe o nível e analisa o indivíduo como um todo. Mas não para por aí. Ele pega esses mesmos princípios para entender como a gente se comporta em grupos. E o passo final? Analisar a cultura inteira como um imenso ambiente social que está o tempo todo nos moldando. E agora a coisa fica ainda mais interessante e talvez um pouco mais desconfortável, porque Skinner pega toda essa lógica científica e aplica em áreas que a gente considera superpessoais, coisas como o autocontrole e o funcionamento da sociedade. Essa citação é uma verdadeira virada de chave. Pensa no autocontrole. A gente vê como uma força de vontade, algo de dentro, certo? Para Skinner, não é nada disso. Autocontrole é só mais um comportamento. Quando alguém se controla, o que a pessoa está fazendo na prática é manipular o ambiente ao redor para mudar o próprio comportamento. A causa final da mudança, percebe? Está sempre do lado de fora. E o mais genial é que essa mesma lógica se aplica quando a gente pensa em controlar os outros. Os princípios que explicam como alguém consegue ter autocontrole são os mesmos que explicam como um professor ensina um aluno, ou como um líder motiva uma equipe. É tudo parte do mesmo jogo de influências. Chegando aqui, a gente já percebe que as implicações disso tudo são enormes. Se a gente leva a sério essa ideia de uma ciência do comportamento, o que sobra para a nossa noção de moral, de ética, de sociedade? E aqui vem um dos pontos mais fortes do livro. Skinner diz o seguinte: a questão não é se o comportamento humano deve ser controlado. O ponto é que ele já é controlado, o tempo todo. Governos, religiões, empresas de publicidade, tudo isso são formas de controle. A ciência, nesse caso, não inventa o controle. Ela só joga uma luz sobre como ele funciona. Isso nos coloca diante de um dilema, uma balança bem delicada. De um lado, a gente tem o que nos dá prazer agora, as recompensas imediatas. Do outro lado, tem algo muito maior, as consequências de longo prazo para a sobrevivência da nossa cultura. E o grande problema é que o que é bom para a gente hoje, agora, nem sempre é o que vai garantir o nosso futuro coletivo.
E é aqui que Skinner nos deixa com a sua pergunta mais provocadora. Se a ciência pode nos mostrar quais condições sociais fortalecem a humanidade, será que não deveríamos basear nossos valores morais nisso? Em vez de seguir apenas tradições, poderíamos escolher nossos valores com base no que a ciência aponta como melhor para o futuro da nossa espécie? É uma pergunta pesada, eu sei, e é por isso que essa obra continua nos obrigando a pensar.